Nós, esse mês de junho, vamos falar sobre a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, que é eu, é você, a Igreja do Senhor, é composta por todos nós. Sou eu e vocês que juntos, andando no caminho do Senhor, na doutrina, perseverando nesta fé, tendo comunhão, somos nós, essa Igreja de Jesus, por quem aquele que um dia esteve aqui hoje, só simbolicamente é a cruz, mas numa cruz e hoje vazia, porque Ele ressuscitou por causa da sua Igreja, que hoje somos nós. Então eu gostaria de ler com vocês e quero manter. Domingo passado nós lemos este texto e falamos em uma outra perspectiva, e hoje nós vamos falar sobre algumas características da igreja exemplar. O tema da mensagem é uma igreja exemplar. Vamos dar uma lida então, versículo 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça, ou algumas versões diz na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque estamos diante do Senhor nesta noite com a Tua igreja, Deus, para sermos aperfeiçoados, assim alimentados nesta palavra, sermos tocados, Deus, moldados, aprimorados para a glória do Senhor. Foi este o motivo primordial da existência do ser humano, Deus, a glória do Senhor ser revelada, ser manifesta. Nós fomos feitos para a Tua glória, e como igreja, Deus, aqui nesta noite, nós queremos, Deus, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, e viver uma vida, Deus, que caracteriza a verdadeira igreja de Jesus, estabelecida por Deus Pai nesta terra, para cumprir a sua missão, para ir, para fazer discípulo, uma igreja, Deus, verdadeira, que impõe e que seja firme, perseverando na doutrina dos apóstolos. Deus, impõe verdadeiramente os ensinos e as instruções que Tu nos deste através de toda esta Sagrada Escritura. Muito obrigado por esta noite, pela vida de cada um dos irmãos, quem está conosco assistindo pela rede social e aqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui está falando de um povo que se converteram, um povo que aceitaram o Evangelho após um grande avivamento, onde alguns dos discípulos de Jesus ficaram reunidos em obediência à palavra do Senhor, que Ele disse: ficam lá, vocês vão receber poder ao descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Quando receber o quê? O poder. Qual é esse poder? O Espírito Santo. E assim nós sabemos desta história, e ali houve o início então da igreja. Nós somos uma igreja, na caminhada desta vida cristã, nós sempre temos que ser lembrados sim de algumas coisas, porque muitas coisas vêm enchendo nossa cabeça, nós vamos visualizando, vislumbrando novas coisas, e às vezes pequenos detalhes que fazem a diferença, coisinhas simples, demonstrações
que caracterizam uma verdadeira igreja do Senhor são deixados para trás. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês isso que eu disse aqui com o tema, uma igreja exemplar. Somos nós a igreja do Senhor, devemos ser exemplar? Sim. No final você vai compreender, quando eu entrar na conclusão, que 100% não seremos, mas Deus espera 100%. Eu vou dizer isso no final. Então eu quero que você, se você quiser anotar algumas coisas, algumas das características são apenas 6, que nós vamos ver aqui, da igreja exemplar. A primeira está no versículo 41 ao 42, tá? Eu estou lendo hoje na versão corrigida. Eu estou usando uma Bíblia na versão corrigida. Se puderem e ter aí, coloca para os irmãos acompanhar bem perfeito as palavras, né? Para não ficar destonando. Vamos lá. A igreja exemplar de Jesus, primeira característica, é uma igreja formada de crentes batizados, unidos com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. E como nós somos a igreja missionária, eu como pastor, é claro que nós vamos puxar sardinha aqui, porque nós temos um belíssimo estatuto, um regimento maravilhoso, e procuramos caminhar, e a nossa igreja é uma igreja que muitas pessoas gostam, pela maneira do seu regimento, do seu estatuto, e compete aquela comunidade cristã expressar pela sua vivência, pelo seu modo de se reunir, tudo aquilo que biblicamente a Igreja Missionária Unida do Brasil trouxe para seu regimento, porque é a pura verdade, é Bíblia. E nós caminhamos dentro disso daqui como igreja, mas eu não vou falar aqui e ficar somente como uma instituição. Eu quero que você saiba que nós não estamos apenas como instituição, mas sim como um organismo vivo. Eu e você somos esta igreja do Senhor. Então, gente, olha o que diz o versículo 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então uma igreja exemplar, ela tem que ser formada por pessoas que creem no Senhor, por pessoas que professaram ao Senhor Jesus, desceram as águas. Elas são unidas por padrões definidos de doutrina, no que nós cremos. Qual é a nossa crença? A primeira é que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou, e Ele veio para salvar o mundo. É uma igreja que deve ter comunhão, amor e oração. Isso é a primeira característica de uma igreja exemplar. A segunda característica está aqui, de uma igreja exemplar, versículo 43, eu vou ler antes. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É uma igreja que ela caminha, ela rege-se segundo a autoridade dos apóstolos. O que é reger? Uma igreja que caminha, ela é guiada, ela é orientada, ela é conduzida pela autoridade dos apóstolos. É o que a Bíblia fala. O que ela ensina vem de Cristo, e todos os ensinos de Jesus estão observados, nós encontramos no Novo Testamento, todos. Veja, aqui uma coisa quero compartilhar, que um teólogo, Mateus Henry, disse: essas maravilhas e sinais confirmam a doutrina e incontestavelmente provavam que ela vinha de Deus. Os apóstolos, eles estavam ensinando aquilo que vinha de Deus. Então tudo que era passado, não tinha, eles passavam às pessoas, não havia como contestar, porque eles sentiam, era notável
que vinha do Senhor. Versículo 43, sabe, gente, é esse temor que diz aqui, em cada alma havia temor. O que é o temor? Temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. Quando isso há no meio da igreja, sinais e maravilhas acontecem. Nos tempos de hoje que nós vivemos, nós vemos algumas igrejas ainda, existe isso dentro, procura caminhar dentro desse temor, uma reverência, e muitos já não percebem mais sinais, já não há um mover, um agir de Deus em pequenos pedidos, em simples orações, porque há uma ausência de um profundo sentimento de obediência e respeito ao Senhor. Temor também é uma reverência. Hoje em dia muitos, não tem nada a ver, e leva de qualquer jeito, e muitos ministros do Senhor, talvez por conveniência, para não perder gente, tolera uma coisinha aqui, tolera uma, vai deixando, e isso vai afastando, deixando de lado esse temor ao Senhor, da alma da igreja. E a igreja não tem, devido a isso, se caracterizado como uma igreja exemplar. Irmãos, a igreja de Jerusalém aqui, a Bíblia, pelo que nós lemos, e se você der uma analisada nas histórias, você não vai ver teólogos falando que eles estavam saindo para evangelizar. Eles estavam perseverando nos ensinos. Que ensino? Amor, comunhão, sabe? Manter a fé naquilo que Jesus Cristo deixou e transmitiu, e que foi depois retransmitido pelos apóstolos, aqueles irmãos que assim deram continuidade. E a igreja, ela impactou vidas. A igreja de Jerusalém, Deus, no versículo 47, diz a Escritura que o Senhor ia acrescentando. Não foi a mesma quantidade que na primeira ministração do apóstolo Pedro. Ali, algumas Bíblias diz 3.000, outras diz quase 3.000. Então, eu fico por quase 3.000 almas, de repente 2.998 ou 999, né? Mas na primeira ministração daquele avivamento todo, ganhou almas. E depois, pela vivência, pela prática, pela maneira como a igreja, perseverando no que Jesus ensinou, foi ganhando a simpatia das pessoas lá fora, e começaram a observar, e Deus foi mandando, não que cada dia ia entrando quase 3.000 pessoas, mas de repente 3, 6, dali a pouco 10, 11, 5, uma família de 8, e vai entrando, e o Senhor foi acrescentando. Hoje em dia, alguns têm até parado desse evangelismo, às vezes, de ficar saindo, né? Devido a muita também imagem negativa que as pessoas têm tido da igreja. Hoje a maneira está sendo os grupos pequenos, as células, a gente convida nossos amigos, porque os amigos é que sabem como eu sou. Os amigos sabem quem nós somos. É muito triste quando nós ouvimos alguém falar: fulano, tu é crente? Essa pessoa é crente? Né? Aí você pensa, por isso que nunca na caminhada cristã eu vi mesmo ele ou ela trazendo, olha a imagem que tem, nunca trouxe algum conhecido ou amigo ou amiga para dentro de uma congregação e comunhão com os seus irmãos. Gente, ponto 3 agora, a terceira característica da igreja exemplar: o centro da sua comunhão era na manifestação no ágape e na comunidade de bens e socorro dos necessitados. Versículo 42, 46, 44, 45. Eu vou ler o 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 46.
E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, quando eu disse para você que o centro, aonde se manifestava a comunhão daquela igreja, qual era o centro? Na festa do amor, do ágape. Era uma festa de amor, onde tinha as comilanças, sabe? Quando estava estudando e escrevendo aqui algumas coisas, me lembrei de alguns cafés da comunhão que já tivemos, algum momento muito especial. É uma festa de amor, todo mundo juntos, levava e esperava. Não era, chegou 5, 6 famílias, mas são 15. E já começava a comer e não esperava os outros. Não, era uma festa de amor, uma refeição onde estava incluso a Santa Ceia. A ministração, todos ali participando daquela comunhão, e num determinado momento fazia a Santa Ceia. Quando diz a comunidade de bens, você vê, irmãos, que eles repartiam, eles estavam juntos e queriam ver todos sendo abençoados, eles estavam numa alegria toda, algo incomum, né? Que isso trouxe os olhares das pessoas de fora. Se nós analisarmos um pouco contemporaneamente a igreja, há muita individualidade, egoísmo dentro das igrejas, mas não é isso que o Senhor quis, não é isso que o Senhor quer, não foi isso que o Senhor chamou aqueles para viver o Evangelho. Mais um comentário deste amado irmão teólogo Mateus Henrique, ele diz o seguinte: isso não tinha como, toda essa atitude desta igreja não tinha como objetivo destruir a posse de ninguém. Não era, irmãos, a propriedade de ninguém, mas sim o egoísmo. Eles não tinham qualquer obrigação por parte divina. Deus não obrigou ninguém a dividir. Deus não mandou, no texto fala muito bem de fazer isso daí. Mas foi um exemplo louvável de seu desprezo pelo mundo. Hoje em dia eu acredito que a igreja precisa se desprender de algumas coisas do mundo. É uma atitude louvável e da sua confiança em um novo mundo. Qual novo mundo? Os ensinos de Jesus. Os olhos devem estar fixos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. 2 Coríntios 4,18. Porque no que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Tem muitas pessoas comprando, valorizando, tendo 2, 3 casas. E tem irmãos dentro da sua própria comunidade que paga aluguel. E alguém poderia falar: eu vou ajudar, eu posso viver com 2 aluguel, vou ceder uma casa por 1 ano. Também não precisa ser para sempre, para não existir folgados. Mas eu vou ceder minha casa por 1 ano, 1 ano e meio, para dar uma força para ele ou para ela, para aquela família, para alcançar. Então observa que ele disse estas coisas, que foi um grande exemplo, isso foi louvável. As pessoas de fora começaram a ver, que maravilha. Eles socorrem as pessoas, eles ajudam. Olha a confiança deles, está num novo mundo. Aí o povo quer conhecer, que novo mundo é esse, né? A pessoa, quando os crentes falam de um novo céu, uma nova terra, a gente vai morar, mas a gente está demonstrando um apego, um certo egoísmo, uma generosidade só para o nosso materialismo, e não uma generosidade para o reino, para a obra de Deus. As pessoas vão falar: o que eles pregam não está muito coerente não com o que eles vivem. E por causa desta igreja, deste exemplo maravilhoso, exemplar, as pessoas quiseram entrar no reino de Deus, começaram a crer, foram batizadas, e o Senhor foi acrescentando elas. Sabe, irmãos,
A confiança daqueles amados irmãos ali da igreja, neste novo mundo, é do amor pelos seus irmãos e de sua compaixão pelos pobres. E isso impactou vidas. É isso que o Senhor chamou a igreja, para impactar vidas, para ver o que eu posso fazer, de que maneira eu posso melhorar a minha vida cristã, de que maneira eu posso impactar mais vidas. Quarto, característica de uma igreja exemplar: louvor e alegria no Senhor. Versículo 47. Versículo 47. Vamos ler o que diz aqui. Olha só. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus, tendo uma vida de ação de graças, todos os dias eles tinham esta vida de ação de graça. E isso foi maravilhoso, que foi tocando vidas, foi impactando. É o que a Bíblia diz. Louvor, nem sempre o louvor é só cantar, mas pode-se ser contado também. Quantos da igreja, pergunto para você que nos assiste, para vocês que estão aqui, quantos louvores você conseguiria cantar inteiro? Você sabe? Você conhece pelo menos a melodia, né? Muitas pessoas deixam de repente apresentar a outros uma vida de louvor por meio do canto, vamos dizer isso, porque se já tiver uma vida bem exemplar, já está também dando graças ao Senhor, porque outros vão bendizer aquela alma, aquela vida. Você e eu, se vivermos de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que não sabem cantar, mas sabem resmungar, pelo menos cantar. Né? Será que pelo menos resmunga no trabalho, ou em casa, embaixo do chuveiro? Está no mercado, está cantando. Eu já vi, eu andando no mercado, já vi pessoa cantando, já vi pessoa resmungando assim. Como que está esta vida de louvor e alegria no Senhor? O que é esta alegria no Senhor? Aquela igreja era uma igreja abundante em ações de graças ao Senhor. E eles estavam continuamente louvando a Deus. Louvar a Deus, fazer com que outros engrandeça, que outros diz glória a Deus por aquilo. Você está louvando a Deus, atitudes boas que chamam a atenção e que despertam outros para querer conhecer aquilo que você diz ter. Então, gente, a igreja de Jerusalém é uma igreja exemplar, é uma igreja fantástica, abundante diante do Senhor. E foi muito bonito tudo que eles fizeram. Quantas pessoas foram ganhas a Jesus. Hoje em dia, no nosso tempo, é necessário voltar algumas destas práticas, ou por que não dizer a todas estas práticas. Mas você pode dizer para mim, não dá para nós vendermos nossas coisas. Sim, nós podemos contextualizar algumas coisas aqui. Não é necessário você vender o seu terreno, a sua casa e vir trazer tudo aqui para a igreja. Não, mas é necessário a gente observar a necessidade da comunidade, observar a necessidade do próximo, e de alguma maneira observar todas as bênçãos que Deus tem nos dado e ver um meio que eu posso ajudar. Todo mundo é capaz, toda igreja pode fazer algo em nome de Jesus, conforme diz a palavra de Deus aqui. Uma igreja exemplar, ela tem frequência nos cultos. Versículo 46, número 5 aqui, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração.
os irmãos, eles tinham prazer. E eu quero ler um comentário do pastor e doutor Russell Shedd, que ele diz bem assim, ele faz um comentário sobre essa frequência no culto, do que diz versículo 46. Os cultos em que se reuniam os crentes de Jerusalém se realizavam no templo. Você pode ver uma outra referência em Lucas 24, 53. O ágape e a ceia se celebravam, olha a força desta palavra, forçosamente em casas particulares. Em casas particulares. Imagino eu que se reuniam, são 5, 6 famílias, uma igreja organizada. Olha, a família fulana, a família ciclana, a família essa, no primeiro domingo vocês estarão na casa de ciclano. Era uma obediência, era um temor, era um respeito à voz dos seus líderes. Vocês se reunirão, não precisa estar lá o pastor ou o diácono fulano e tal para ministrar a ceia. Vocês vão revezar. O chefe de cada família, no primeiro domingo deste, é você que ministrará a ceia. E ministrar, e eles tomavam uma refeição juntos. Nós vamos tomar nosso café da manhã, vamos ministrar a ceia, almoçar juntos, e depois vamos cada um para suas casas. Um exemplo aqui, não estou dizendo que talvez isso seja possível hoje em dia, mas com os ensinos e, como é que se diz, o ritual que já se existe nas denominações, a igreja toda se reúne no templo e é ministrado a ceia para todo mundo ali juntamente. Eu imagino que desta maneira, que forçosamente, como eu disse, né, vai ser na sua casa, César, casa do Passos, casa do Quenó, vocês vão se reunir lá na casa de um, né, e vai fazer esse revezamento, e um ministra a ceia, toma um café juntos, e é bênção. Desta maneira era até possível de saber, chegar, apóstolo, a família fulana não participou, vamos atrás saber o que está acontecendo. Hoje nos templos, às vezes, alguns membros conseguem ver um outro que deixa de ceiar, mas o pastor nem sempre está aqui lendo o texto, olhando no geral todos, e é muita gente, e o louvor rolando e cantando às vezes, e não sabe um ou outro que deixou. E desta maneira, eu creio que era uma maneira de fortificar mais ali o povo e ajudar a caminhar juntos. Então diz pastor Russell Shedd que de uma maneira forçosa era celebrado a festa do amor e a Santa Ceia nas casas particulares. Amém. Sexto exemplo e último de uma igreja, exemplo não, característica de uma igreja exemplar. Nós falamos da frequência no culto. Uma igreja exemplar, ela cresce e ela tem uma reputação excelente. Mas infelizmente hoje neste ponto está sendo um pouco meio difícil. Os noticiários têm demonstrado, alguns, nós não vamos generalizar, mas por causa de um ou de outro, este é o jargão que a gente usa, né? Fala por causa de um, aí eu fico meio desacreditado nos demais, né? Mesma coisa, alguém que bate na tua porta lá e vem te pedir, aí é uma passagem, aí tu não sabe se é uma história verdadeira, e é isso, e de repente está te mentindo, te enganando, e outros te enganam, e assim você fica meio desacreditado. E isso tem acontecido, aconteceu, mas graças a Deus que a igreja do Senhor não tem se deixado ser levado, e tem muitas pessoas que têm denegrido a imagem cristã, e isso impede a igreja de crescer. Então uma igreja exemplar, ela cresce e tem boa reputação, é o que disse lá no versículo 41, não vou ler novamente o 47, tá? Um crescimento exemplar. Como as pessoas te veem, meus irmãos, a você que nos assiste, a vocês que estão aqui, como as pessoas te veem no seu trabalho, no seu lazer, na sua vizinhança, dentro da sua família, como as pessoas te veem, carrancudo, orgulhoso, munheca, o que mais? Tem muita coisa, tá? Falta de amor, duro, ignorante, grosseiro.
Esses são adjetivos de uma igreja? Não, não pode ser. Os adjetivos de uma igreja: temperante, bondoso, longânimo, amigo, simpático, alegre, feliz, generoso, domínio próprio na sua vida que ele tem. Como as pessoas nos veem hoje? É uma pergunta para mim, para você. E eu quero, antes de você responder, entrar na conclusão, dizer para você, que se você pensa que Deus quer esse 100%, Ele quer, mas Ele sabe que não vamos conseguir. Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vai dar para ser tão 100% generoso? Não vai dar. Vai ser possível todos esses pontos, viver nesta comunhão tão 100%? Não vai dar, mas deveria dar. Então Deus, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que Deus quer verdadeiramente de mim, de você, é que nós reconheçamos nossos erros e vivamos na dependência da sua soberania. Dependendo daquilo que Deus quer de nós, Ele sabe. Deus sabe que a sua igreja não será 100% aqui nesta terra. Então, versículo 14 do Salmo 103, Ele conhece a tua estrutura, sabe que você nem sempre vai conseguir amar, nem sempre vai conseguir ser generoso, só que o que Deus quer é isso, que nós nos arrependemos. Deus sabe que a igreja não vai ser 100%, mas Ele quer que a igreja se arrependa e volte a viver as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Se arrependa onde? Aqui nesta terra, porque lá no céu não dá mais. Se não se arrepender antes de ir para lá, lá não tem mais como pedir perdão, se arrepender. Não vivi isso, Deus, não fui temente, não respeitei, me perdoe agora. Deus não vai ser mais pai amoroso. Naquele momento do prestação de conta, Deus será juiz, justo juiz. Então o arrependimento da igreja tem que acontecer aqui e agora. E uma igreja 100% arrependida, uma igreja 100% arrependida é a igreja que atrai o olhar e o coração de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você, encerrando por aqui, para todos vocês, que Deus quer sim que nós sejamos bom exemplo, e que nós, sendo bom exemplo, Ele vai trazer pessoas. Deus não vai colocar discípulos para seguir mau exemplo. Deus só vai acrescentar pessoas à igreja, uma igreja exemplar. Deus só vai te dar um discípulo, uma discípula para você cuidar, orientar, se você tiver vida exemplar. E como eu falei, 100% não vai conseguir, porque você é pó. Uma hora você magoa e entristece, mas se você se arrepender, reconhecer, Deus vai te dando graça, poder que você não tem para fazer e ser aquilo que Ele quer, em nome de Jesus. Essa é a igreja que vai morar no céu, uma igreja 100% arrependida. Amém? Por isso, amém? Você crê nisso? Sim, uma igreja 100% arrependida, uma igreja que não se arrepende não irá morar no céu. Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor, e assim nós fechamos aqui, nesta noite, agradecendo a Deus. E eu quero pedir a você, que coloque o seu coração diante de Deus. Eu vou me ajoelhar aqui e nós vamos fazer sim uma oração de arrependimento ao Senhor. E pedir ao Senhor misericórdia a Deus. Não é somente por esta igreja local, mas é pela igreja em geral no mundo, que tem perdido muitas pessoas e não tem conseguido atrair pessoas pela porta da frente.
não tem conseguido por causa do seu mau exemplo, por pequenas atitudes que tem deixado. Então nós vamos orar. Você não precisa se ajoelhar, só se ajoelha se quiser. Eu estou fazendo isto daqui porque eu senti de Deus e assim será em nome de Jesus. Nós vamos orar, é nos arrepender. Por que, Deus? Porque nós não queremos ficar nesta terra sem atrair, sem ser um impacto, sem buscar almas através da nossa vida cotidiana, do nosso viver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos arrependemos diante de Ti. Eu, Deus, como o sacerdote neste lugar, Deus, estou aqui para agradecer ao Senhor a oportunidade que Tu nos dá de nos arrepender, de procurar ser, Deus, uma igreja exemplar, mesmo com as nossas impossibilidades, Deus, mesmo com as nossas dificuldades, mas nós queremos, Deus, ter mais amor. Nós queremos, Deus, viver com intensidade na comunhão, com uma alegria constante, Deus. Nós queremos, Pai, poder chamar um ao outro, Deus, e ter comunhão nas suas casas, Senhor. Poder ceiar junto, Deus, não guardar rancor, não ter motivo de olhar indiferente a um, aquele ou aquela. Nós queremos ser uma igreja, Deus, que impacta pessoas aí fora. Nós queremos, Deus, buscar almas por meio não de evangelismo, entregando panfletos, levando convite, Deus, fazendo esse trabalho árduo. Mas nós queremos nos sacrificar todos os dias para os desejos da nossa carne, Deus, e buscar nos encher do Espírito, Deus. E sabemos que uma igreja cheia do Espírito, uma igreja poderosa desta maneira vai atrair almas. O seio da comunidade vai começar a ver avivamento, vai ter, Deus, um impacto grande na sociedade, e a porta da frente, Deus, será o início de uma grande conquista. Muitas pessoas vão entrar nas portas da igreja, e nós oramos por nós aqui, por esta igreja no bairro Nova Porto Velho, na rua Uruguai, de número 1209, Pai. Nós te pedimos, nos ajude a partir de hoje, perdoando nossos pecados, Deus, nos levando a ser mais exemplares, Deus, a conquistar almas, Senhor. Afasta, Deus, todo bode, em nome de Jesus. Não permita as ovelhas serem contaminadas, Deus. Não deixe as ovelhas darem crédito, Deus, a bodes, Senhor, ao maligno, ao espírito das trevas, a serpente, Deus, que quer desfacelar, que quer destruir a alegria, a comunhão da igreja do Senhor. Afasta em nome de Jesus Cristo, Deus. Derrama a tua graça, quebra, Deus, todo o orgulho, toda a soberba, e ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida humilde, Deus, sermos singelos de coração. Deus, possamos nós repartir uma boa comunhão com todos os irmãos. Abençoe nossos irmãos em casa. Abençoe, Deus, quem está conosco assistindo, participando, Deus, seja de perto ou de longe. Derrama a tua graça e ajude eles a querer ser uma igreja exemplar, a querer conhecer Jesus e viver uma vida de obediência, de temor, de profundo sentimento de respeito, Deus, e obediência ao Senhor. Que todos ouçam a voz do seu supremo pastor, que todos ouçam a voz do seu guia nesta terra, que são os pastores, Deus, constituídos por Ti, para orientar, para guiar, para discernir, dar orientação às pessoas, que respeitem, se submetam, Deus, para receber do Senhor grande impacto de bênção em suas vidas, porque não é bom que seus líderes andem tristes, andem frustrados, Deus. Isso não faz bem para a igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus, nesta noite, traz sobre nós um início de um grande avivamento, Deus. Começa agindo no nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Agradecemos e louvamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de nosso Deus e Pai e a doce comunhão do Espírito do Senhor seja com a vida de todos vocês aqui presentes, vocês que estão em casa, longe ou perto. Que Deus guarde e os abençoe. Boa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha a imunidade contra a Covid-19 sobre toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.